Não. Está gravando? Tá. A minha proposta aqui é a seguinte, né, atendendo até a ponderação do desembargador Vitor Marcelo e tal, de nós iniciarmos a sessão normalmente, gravamos e depois fazemos o upload para o YouTube, ao invés de entrar ao vivo no YouTube. Se estiverem todos de acordo, acho que a gente pode começar. Tem, ela está gravando já. Gravando, ela está com som. Você só está gravando. Está filmando também? Tá, então tá. Por mim é ok. Então, vamos prosseguir. Vamos dar início, então, à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 21 de setembro de 2021. Boa tarde a todos e a todas. Já tivemos uma primeira parte da sessão que foi sigilosa, com o processo do doutor Ronaldo de Almeida Freire, a quem eu agradeço a presença, inclusive a paciência de aguardar esses minutos que tivemos aqui de dificuldade com a transmissão pelo YouTube. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Excelência, uma honra participar desse plenário. Tá, muito obrigado. O próximo processo com pedido de preferência é o número 4 da pauta. Eu indago ao doutor João Pedro da Silva Quirino Rodrigues, se está me ouvindo. Boa tarde, excelente. Estou ouvindo, sim. Consta aqui, doutor João Pedro, que o senhor não tem procuração ainda nos autos. O senhor fará juntada imediatamente. Isso, o doutor Ivan Tadeu teve um compromisso em Brasília e, por conta disso, eu vou sustentar o presente recurso, mas solicito prazo para apresentação do subsecretário. Tá certo. Então, chama a julgamento o 4º processo da pauta da relatoria do desembargador Reis Fried. É um recurso eleitoral que tem o número 634-62, é um recurso eleitoral em prestação de contas, formulado por Orozino Antônio Batista Filho, candidato a vereador. Estará presente para fazer uso da palavra o doutor João Pedro da Silva Quirino Rodrigues, a quem foi deferida a caução de rato. Então, se o senhor dispensar o relatório, eu já lhe passo a palavra imediatamente, doutor João Pedro. Dispenso o relatório, excelência. O senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o desembargador presidente, o desembargador relator Reis Fried e os demais presentes nesta sessão. O caso de análise é sobremodo simples, não requer delongas, pois trata-se de um recurso eleitoral em processo de prestação de contas de campanha eleitoral referente ao pleito municipal de novembro de 2020, onde o recorrente Orozino concorreu e foi eleito vereador no município de Patidofé. Em resumo dos fatos, em primeira instância, o corpo técnico eleitoral apontou irregularidades na prestação de contas apresentadas pelo recorrente e o notificou para saná-las. Ocorre que o recorrente diligentemente e tempestivamente sanou todas as irregularidades informadas pelo corpo técnico eleitoral e complementou a prestação de contas. Diante desse cenário, sanadas todas as inconsistências, o corpo técnico eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas de campanha do recorrente. Na mesma linha, o Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, emitiu parecer pela aprovação das contas da campanha do recorrente. Sucede que, de forma contrária à prova dos autos, o juízo de piso decidiu pela desaprovação das contas de campanha, ignorando os pareceres técnicos pela aprovação. Portanto, vem o recorrente bater as portas desse tribunal, requerendo que seja presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de campanha, ou aprová-las com ressalvas. Desde já agradeço a atenção de todos, uma boa tarde a todos e uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor João Pedro da Silva Quirino Rodrigues. Indago se o Ministério Público fará uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa corte. Não, excelência, apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide Cardoso de Oliveira. Com a palavra, o desembargador Reis Fried, que é o relator desse processo.
Senhor presidente, como bem disse o ilustre advogado, é uma coisa bem simples, omissão de doações estimáveis na entrega das contas parciais, baixo valor, natureza, obviamente, estimável, e, portanto, eu estou aprovando com ressalvas as mesmas e, portanto, dando provimento ao recurso eleitoral, é como eu estou votando. Obrigado, desembargador Reis Fried, que está votando pelo provimento do recurso para aprovação das contas com ressalva. Como vota desembargador Vitor Marcelo? Do doutor João Pedro e acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, desembargador Vitor. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Também aproveito a oportunidade para saudar o doutor João Pedro e acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Cátia. Como vota a desembargador Afonso Henrique? Presidente, também cumprimentando o doutor João Pedro pela sua sustentação. Eu acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Senhor presidente, também aproveito para cumprimentar o doutor João Pedro e também vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargadora Elton Leme? Senhor presidente, cumprimentando o doutor João Pedro e acompanho o eminente relator. Muito obrigado, desembargador Elton Leme. Então, o resultado é que, por unanimidade de votos, nos termos do voto do desembargador relator, foi dado provimento ao recurso para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha do recorrente. Este é o resultado. Quero agradecer ao doutor João Pedro Quirino, que fez a sustentação, e a doutora Neide Oliveira, pelo Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Uma excelente sessão. Boa tarde, doutor. Chamo a julgamento, processo número 9 da pauta. A advogado inscrito, o doutor Felipe Goulart da Fonseca. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, excelentes desembargadores. Boa tarde a todos os presentes da sessão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Minutinho só, doutor. Já restabelecemos o contato com o YouTube e vamos iniciar a transmissão. Acho que não. Vamos, então, seguir da forma que estávamos fazendo. Chama a julgamento do processo número 9 da... foi. Então, estamos iniciando a transmissão ao vivo da sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 21 de setembro, e chama a julgamento do processo número 9 da pauta, da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac, o recurso eleitoral 551-14, prestação de contas de candidato, eleição 2020, candidato a vereador Vicente de Paula Ferreira Júnior. Está inscrito para a sustentação o doutor Felipe Goulart da Fonseca. Se Vossa Excelência dispensar a leitura do relatório, eu já lhe passo imediatamente a palavra, doutor Felipe. Indispensada a leitura do relatório, Excelência. O senhor está com a palavra. Excelência, eu gostaria de começar fazendo um breve resumo dos fatos. Esse é um processo de prestação de contas, onde as contas foram consideradas reprovadas por conta da apreensão de um carro que ocorreu no dia 13/11 de 2015, 2 dias antes da eleição, alegando que esse carro não esteve na prestação de contas. E essa discussão ela é maior do que uma prestação de contas, Excelência. A gente está discutindo aqui a livre manifestação de vontade de um eleitor. No dia do ocorrido, o candidato encontrava-se no seu bairro quando um eleitor aproximou-se dele no seu carro de passeio, sem qualquer tipo de caixa de som externa, e começou a reproduzir o jingle do candidato. A fiscalização esteve no local, apreendeu o veículo e a gente teve essa reprovação, essa desaprovação das contas. Só que a gente entende que
o eleitor ele tem direito a se manifestar livremente o seu voto. O candidato não tem controle sobre isso. A gente não tem como tirar essa liberdade de expressão do eleitor. E o carro utilizado, ele não tinha o equipamento adequado para ser usado como carro de som, que está claro no processo. Tem foto do carro que mostra não haver caixa e não haver nada nesse sentido. Além disso, outro fato muito importante é que foi dada a oportunidade ao candidato, se ele quisesse fazer uma retificadora e prestar conta desse carro, o que ele não fez de boa fé. Ele tinha lastro para fazer, ele não gastou nem metade do que poderia ser gasto na campanha, mas ele não fez porque não era a coisa correta a se fazer. Então, ele decidiu por não botar um carro que ele não utilizou na prestação de contas e teve suas contas desaprovadas, o que não me parece ser o mais correto. Além disso, é de suma importância a gente informar que a única relação, a única momento que foi questionado qualquer tipo de carro ou qualquer episódio relacionado com o carro em toda a campanha do candidato foi nesse momento. A gente não tem outro episódio. Então, assim, com base na livre manifestação de um eleitor, a manifestação de vontade dele própria, desaprovar as contas de um candidato eleito, não me parece ser muito correto e me parece ser uma grande violação do direito constitucional de um eleitor. Por isso, eu peço essa reconsideração e que as contas do candidato sejam consideradas como aprovadas sem ressalva. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Indago a doutora Neide se fará uso da palavra. A Excelência, apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado, doutora Neide. Com a palavra a desembargadora Alessandra Bilac, que é a relatora deste processo. Bom, senhor presidente, eu vou iniciar fazendo um esclarecimento, tendo em vista a sustentação feita pelo ilustre advogado, de que as contas elas não foram desaprovadas somente com base na questão do carro de som. Houve uma outra questão que foi levada em consideração também para a desaprovação das contas, né? Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vicente de Paula Ferreira Júnior, candidato a vereador no município de Barra Mansa, contra a sentença proferida pelo juízo da 91ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas contas relativas às eleições de 2020, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23607 de 2019. Eu vou só ler um trecho da sentença para demonstrar esse ponto, que não foi só com relação ao carro de som. Conforme consta da decisão recorrida, o requerente não elencou despesas com custeio de veículo empregado na campanha, objeto do processo apreciado pela fiscalização de propaganda, por ocasião da campanha eleitoral junto ao presente feito, contrariando o disposto no artigo 53, inciso 1G da Resolução 23607 de 2019, e também se somam a essa irregularidade 4 doações recebidas antes da entrega da prestação de contas parcial, não informadas à época, em afronta ao artigo 47, parágrafo 6º da Resolução TSE 23607 de 2019. Então, segundo se extrai do parecer conclusivo elaborado por técnicos em atuação junto à 91ª Zona Eleitoral, que foi adotado pelo magistrado sentenciante, foram constatadas 2 irregularidades nas contas prestadas pelo ora recorrente. Atraso na entrega dos relatórios financeiros, de que trata o artigo 47, inciso 1º da Resolução TSE 23607 de 2019, enviados em 14 de dezembro de 2020, no tocante a doações recebidas em 13 de novembro de 2020, e ausência de declaração de doação estimável do veículo de placa HBR 2440, utilizado como carro de som em 13 de novembro de 2020, conforme constatado nos autos da notícia de irregularidade em propaganda eleitoral. No que toca à impropriedade descrita no item A, recente entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, firmado para o pleito de 2020,
considera como irregularidade grave a omissão de informações nas prestações de contas parciais, bem assim nos relatórios financeiros, ambos previstos pelo artigo 28, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97. Eu transcrevo no corpo do voto o precedente mencionado. Então, estabelecida essa premissa, a gravidade da irregularidade em comento ela deve ser aferida tanto pelo valor absoluto das doações declaradas a destempo, bem assim através do cotejo entre o referido valor e o montante movimentado pela campanha do então candidato na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. No presente caso, essas doações totalizaram R$ 1.300, valor que, em si, se mostra relevante em uma campanha para vereador. Em termos percentuais, as doações intempestivamente informadas, elas correspondem a 25% do montante arrecadado pelo recorrente, somados os recursos financeiros e estimáveis em dinheiro, valor que não se pode considerar irrisório para possibilitar a aprovação com ressalvas das contas orem a preço. Vamos lá. Então, para além dessa impropriedade relatada, temos também a questão do veículo, utilizado como carro de som, que constitui irregularidade grave que seja desaprovação das contas. Aduz o recorrente que o veículo nunca foi utilizado na campanha e que não possui equipamento adequado para ser usado como carro de som, uma vez que não dispõe de caixa de som. Isso não é o que se depreende dos elementos carreados aos autos. Consta do parecer técnico conclusivo que o próprio recorrente afirmou ao servidor da Justiça Especializada que o veículo seria utilizado em sua carreata. E a análise da notícia de irregularidade em propaganda eleitoral corrobora a tese de que o veículo estava, ao menos, naquele momento, à disposição do candidato para fins de propaganda eleitoral. Foi apreendida caixa de som na carroceria do automóvel, o que infirma a tese de que o carro não possui equipamento adequado para ser usado como carro de som, e verifica-se que o próprio candidato, não a proprietária do veículo, providenciou sua liberação, considerando o fim das eleições, não havendo assim, porque ele entendeu não haver motivo para a manutenção da apreensão. Então, eu entendo que não está configurado a boa-fé do candidato, fundamental para que se cogite a ressalva da irregularidade. Então, considerando as irregularidades supracitadas comprometem a regularidade das contas e impede o efetivo controle sobre a regularidade da utilização de fontes de financiamento da aplicação de recursos de campanha, eu estou julgando acertada a decisão impugnada e votando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a desaprovação das contas do candidato na forma do artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23.607 de 2019. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Alessandra Bilac, que está votando no sentido do desprovimento do recurso. Como vota, desembargador Elton Leme? Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora e eu gostaria apenas de destacar que não existe o direito constitucional de descumprir a lei, né? Ou mesmo o direito constitucional de afrontar a própria Constituição. Então, o candidato ele tem dever, né, de observar a legislação eleitoral e se pautar a sua conduta de acordo com essa legislação. A Constituição não autoriza uma conduta diversa e, portanto, eu acompanho a eminente relatora. Muito obrigado, desembargador Elton Leme. Como vota, desembargador Reis Fried? Acompanho também, senhor presidente. Obrigado, desembargador Reis Fried. Como vota, desembargador Vitor Marcelo? Presidente, primeiro cumprimento o doutor Felipe e acompanho o voto da nobre relatora. Obrigado, desembargador Vitor. Como vota, desembargadora Cátia Junqueira? Senhor presidente, eu também cumprimento o doutor Felipe e parabenizo a eminente relatora pelos oportunos esclarecimentos prestados aí em relação à fundamentação da decisão recorrida, que são muito relevantes aqui para
que possamos proferir nosso voto. Eu acompanho integralmente o voto proferido. Obrigado, desembargadora Cátia Junqueira. Como vota desembargador Afonso Henrique. Também cumprimento, senhor presidente, doutor Felipe, pela sua sustentação e acompanho integralmente o bem lançado voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Então, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a desaprovação das contas do candidato Vicente de Paula Pereira Júnior. Este é o resultado. Eu quero agradecer ao doutor Felipe Goulart e pedir desculpas pelo atraso no início da sessão e agradecer também à doutora Neide Cardoso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Também uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Chama a julgamento agora o primeiro processo da pauta, que é o agravo regimental da relatoria do desembargador Vitor Marcelo, que tem o número 588-41, é um recurso eleitoral em que é agravante Marcos Antônio Marques, candidato a vereador na eleição 2020. Com a palavra o desembargador relator. Presidente de mais pares, aqui eu estou negando provimento ao agravo, porque em decisão monocrática eu não conheci do recurso eleitoral pelo mínimo ser intempestivo. O que acontece? A sentença foi publicada numa quinta-feira, então o prazo começou na sexta, sábado, domingo. O recurso, portanto, seria na segunda, mas só foi interposto na terça-feira. Então, diante da intempestividade, né, eu estou negando provimento ao agravo, assim como voto, presidente. Obrigado, desembargador Vitor Marcelo, que está votando no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Conculto o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Senhor presidente, com o ilustre relator. Obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargador Elton Leme? Acompanho o eminente relator, presidente. Obrigado, desembargador Elton Leme. Como vota a desembargador Reis Frides? Acompanho também, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Reis Frides. E o resultado é que, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo regimental nos termos do voto do desembargador relator. Chama a julgamento o terceiro processo da pauta da relatoria do desembargador Reis Frides. É um recurso eleitoral de número 544-78, em prestação de contas de candidato à eleição 2020 a vereador Telmo Silva Cardoso. A quem fale? Não havendo, com a palavra o desembargador relator. Senhor presidente, aqui um recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, existência de irregularidade capaz de comprometer as contas apresentadas, depósitos sucessivos em dinheiro no mesmo dia, cujos valores superam, em muito, R$ 1.064,10. Portanto, desaprovação das contas, devolução ao Tesouro Nacional e desprovimento do recurso. Caso necessário, eu leio a íntegra do voto, esse foi um breve resumo. Obrigado, desembargador Reis Frides, que está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Como vota, desembargador Vitor Marcelo? Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Obrigado, desembargador Vitor. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho o voto do ilustre relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Como vota o desembargador Afonso Henrique? Senhor presidente, também acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Também acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargadora Elton Leme? Acompanho o eminente relator, presidente. Obrigado, desembargador Elton. Então, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado do terceiro processo da pauta. Chama a julgamento o quinto processo da pauta, que é o recurso eleitoral, que tem o número 35-98, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. O assunto é ausência ou abandono dos trabalhos eleitorais. O recorrente é Matheus Rezende Pereira. Há quem fale?
Não havendo, com a palavra o relator. Presidente, demais membros da colegiado, aqui eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a multa, porque o mesário ele já participou de várias outras eleições voluntariamente e nesta ele apresentou uma declaração do empregador, ele trabalha em offshore e ele estava embarcado no dia da eleição. Então, eu estou entendendo essa declaração como uma justa causa para sua ausência e por isso eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença. É assim como voto, presidente. Obrigado, desembargador Vitor Marcelo. Está votando no sentido de dar provimento ao recurso eleitoral. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Como vota a desembargador Afonso Henrique? Senhor presidente, também acompanho o nobre relator. Muito obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Também com o eminente relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargador Elton Leme? Com o eminente relator, presidente. Obrigado, desembargador Elton. Como vota a desembargador Reis Fried? Acompanhe também, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Reis Fried. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso eleitoral, considerando justificada a ausência no serviço eleitoral. Este é o resultado. Chamo a julgamento agora o 6º processo da pauta, processo com quórum qualificado, é o número 363-58, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. O assunto é registro de candidatura. Recorrente é Mariane Helena Cândido de Almeida. A quem fale, não havendo, com a palavra o desembargador relator. Presidente, mais pares, aqui foi indeferido o registro de candidatura da recorrente porque não houve prova de escolaridade. Ela, então, recorre, mas realmente continua ausente tal prova. O que ela junta é uma prova, uma declaração de próprio punho com firma reconhecida que não atende à legislação. Ela deveria ter comparecido ao cartório e ter feito lá uma redação na frente do servidor. Então, diante da ausência dos requisitos, no caso aqui a escolaridade, eu estou negando o provimento ao recurso para manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura. É assim como voto, presidente. Muito obrigado, desembargador Vitor Marcelo. Está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Eu acompanho o nobre relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Cátia. Como vota a desembargadora Afonso Henrique? Senhor presidente, com o nobre relator. Obrigado, desembargador Afonso. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Senhor presidente, também acompanho o eminente relator. Muito obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargadora Elton Leme? No mesmo sentido do eminente relator, presidente. Muito obrigado, desembargador Elton. Como vota desembargador Reis Fried? Acompanhe também, senhor presidente. Eu também estou acompanhando o voto do relator e o resultado é que, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, considerando que não foi feita a apresentação da prova de alfabetização necessária ao deferimento do registro de candidatura. Este é o resultado do 6º processo da pauta. Chama a julgamento o 7º processo da pauta, que tem o número 1373-15. É o recurso eleitoral sobre prestação de contas de candidato, da relatoria do desembargador Vitor Marcelo. O recorrente é Joelson Vinícius Orato do Carmo, candidato a vereador em 2020. A quem fale, não havendo, com a palavra o desembargador relator. Senhor presidente, demais pares, aqui eu também estou negando provimento ao recurso para manter a sentença que desaprovou as contas do candidato. Por quê? Porque não foi contabilizada uma nota fiscal no valor de R$ 3.050, que é aproximadamente 25,4%
dos gastos de campanha. E a alegação feita pelo recorrente é de que o serviço não teria sido prestado e, por isso, não informado lá na contabilidade. Ocorre que a nota fiscal está ativa e não foi juntada aos autos o distrato daquele serviço que o recorrente diz que não se prestou. Então, por esses fundamentos, eu não estou acolhendo o recurso, estou, na verdade, negando o provimento para manter a sentença que desaprovou as contas. É assim como voto, presidente. Muito obrigado, desembargador Vitor Marcelo, que está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Como vota a desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Como vota a desembargador Afonso Henrique? O eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Afonso. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? O ilustre relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Alessandra. Como vota a desembargador Elton Leme? Como eminente relator, presidente. Obrigado, desembargador Elton. Como vota a desembargador Reis Fried? Acompanhe também, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Reis Fried. Então, o resultado é que foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Este é o resultado do 7º processo da pauta. O 8º processo da pauta é o recurso eleitoral, também em prestação de contas de candidato, da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac. Ele tem o número 352-76. O recorrente é Cláudio Campos de Moura, foi candidato a vereador. A quem fale, não havendo, com a palavra a desembargadora relatora. Presidente, no caso em tela, foi realizada doação financeira em favor da campanha do recorrente no valor de R$ 2.900, mediante depósito em espécie, em desacordo com o disposto no artigo 21, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607 de 2019, que permite doações de quantias superiores a R$ 1.064,10, somente mediante transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou emissão de cheque cruzado e nominal. Em análise técnica e contábil, foi constatada a utilização dos recursos provenientes da doação irregular na campanha do candidato, em violação ao que prevê o artigo 21, parágrafo 3º da resolução acima mencionada. Não houve restituição da quantia ao doador, tendo sido efetuado o recolhimento ao Tesouro Nacional, tão somente após a constatação da irregularidade e a emissão do parecer técnico conclusivo em sede judicial. Trata-se de falha grave, visto que impossibilita a identificação do real doador, que pode não corresponder à pessoa que efetivou o depósito, bem como impede o rastreamento da origem dos recursos utilizados na doação. O recolhimento ao erário do valor correspondente à doação irregular antes da prolação da sentença tem o condão tão somente de afastar a determinação judicial de que fosse adotada tal providência. Não tem aptidão de impedir a desaprovação das contas. E foi afastada pelo juízo a condenação de pagamento ao erário, não restando configurado dupla punição. No caso em questão, o valor total absoluto é alto, considerando tratar-se de eleição para o cargo de vereador e o eleitorado do município. Ademais, o valor total das receitas auferidas pelo candidato, conforme demonstrativo da prestação de contas, corresponde a R$ 6.955, de modo que a doação irregular representa percentual de mais de 41% dos recursos movimentados na campanha, inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que o valor envolvido é alto e percentualmente relevante diante da totalidade dos recursos arrecadados na campanha, sendo apto a macular a confiabilidade das contas. Então, nesse sentido, eu estou votando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do julgamento pela desaprovação das contas do recorrente. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Alessandra, que está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Como vota o desembargador Elton Leme? Eu acompanho a eminente relatora, presidente.
Obrigado, desembargador Elton. Como vota, desembargador Reis Fried? Acompanho também, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Reis Fried. Como vota, desembargador Vitor Marcelo? Com a douta relatora, presidente. Muito obrigado, desembargador Vitor. Como vota, desembargadora Cátia Junqueira? Com a douta relatora, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Cátia. Como vota, desembargador Afonso Henrique? Senhor presidente, também acompanha a eminente relatora. Muito obrigado, desembargador Afonso Henrique. Então, o resultado é que, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso nos termos do voto da desembargadora relatora, mantendo-se desaprovadas as contas de Cláudio Campos de Moura, que foi candidato a vereador de Silva Jardim. Este é o resultado. Chama a julgamento, processo número 10 da pauta, é o recurso eleitoral em propaganda política, propaganda, inclusive, pela internet, é o número 712-19, da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac. Recorrente é a coligação Nova Friburgo para Todos, PROS-PTB-DC, recorrente também Friburgo Urgente, Rodrigo Moura Risso, recorrido Coragem para uma Nova Friburgo, PDT-PSB. Há quem fale? Eu apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado, doutora Neide. Então, com a palavra, a desembargadora relatora. Bom, senhor presidente, inicialmente, antes de adentrar no mérito, faz necessária a análise das preliminares suscitadas pela coligação recorrente. Não merece acolhida a preliminar de litispendência do presente feito com a representação mencionada, na medida em que mencionada no recurso, na medida em que versam sobre fatos distintos, conforme se extrai da documentação juntada pela recorrente. Igualmente, não merece prosperar a preliminar de irregularidade na representação processual da coligação Coragem para uma Nova Friburgo, decorrente da ausência disjuntada do DRAP nos presentes autos. Este egrégio Tribunal Regional já se manifestou no sentido de que é dispicienda a prova da existência legal e da qualificação do representante da coligação. Tais informações encontram-se de posse desta justiça especializada no demonstrativo de regularidade de atos partidários apresentados no momento do requerimento de seus registros de candidatura. Esse é um precedente deste regional. E, nesse sentido, essa relatora consultou os autos do DRAP 0600-137-11 de 2020, ocasião em que restou aferida a designação de Tiago Schultz Silva como representante da coligação Coragem para uma Nova Friburgo, o que infirma a tese suscitada pela segunda recorrente. Por fim, temos a preliminar de ilegitimidade da coligação recorrente para figurar no polo passivo da representação, e essa é uma matéria que se confunde com mérito na medida em que trata de eventual responsabilidade pela conduta debatida na presente demanda. Então, eu deixo para analisá-la no momento oportuno. E no mérito, a controvérsia reside em definir se as publicações veiculadas no perfil Friburgo Urgente, na rede social Instagram, administrado pelo primeiro recorrente, caracteriza propaganda irregular à luz do que prescreve o artigo 57C da Lei 9.504 de 97. No presente caso concreto, a análise das publicações que instruem a peça vestibular não deixa dúvidas acerca da veiculação de propaganda eleitoral no perfil Friburgo Urgente, administrado pelo primeiro recorrente em favor do candidato. E aí, no corpo do voto, tem o material que foi divulgado. Cumpre, assim, aferir a regularidade de sua realização à luz da vedação trazida pelo artigo 57C, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei das Eleições. O dispositivo legal acima transcrito é norma restritiva de direito, porquanto limita o direito fundamental à liberdade de expressão, e, nesse sentido, eu trago jurisprudência do
Superior Tribunal Eleitoral. Então, dessa feita a opção pela utilização do perfil profissional empreendedor em rede social, por si só, não implica na constituição de pessoa jurídica, mormente em se considerando que o ordenamento jurídico pátrio estabelece requisitos para a existência da referida entidade. Ainda que o recorrente se utilize de suas redes sociais com pretensões profissionais, não pode ser tratado como pessoa jurídica por não preenchidos os requisitos legais para esse mistério. Então, em se tratando de pessoa natural, a realização de propaganda eleitoral ela passa a ser regida pelo artigo 57b, inciso 4 da Lei das Eleições. E, dessa forma, a conduta praticada pelo primeiro recorrente encontra respaldo na legislação eleitoral de regência, devendo ser afastada a reprimenda estabelecida na sentença recorrida. E, dessa forma, eu estou votando pelo provimento dos recursos interpostos para afastar a multa imposta de R$30 mil pela sentença recorrida, porquanto inexiste prova da violação ao disposto pelo artigo 57c, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504, de 97. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Alessandra Bilac, que está votando no sentido do provimento dos recursos interpostos. Como vota, desembargador Elton Leme? Eu acompanho a eminente relatora, presidente. Obrigado, desembargador Elton. Como vota, desembargador Reis Fried? Acompanho também, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Reis Fried. Como vota, desembargador Vitor Marcelo? Com a doutora relatora, presidente. Muito obrigado, desembargador Vitor. Como vota, desembargadora Cátia Junqueira? Acompanho a nobre relatora, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Cátia. Como vota, desembargador Afonso Henrique? Presidente, também acompanha a eminente relatora. Muito obrigado, desembargador Afonso Henrique. Então, o resultado é que, por unanimidade, foram providos os recursos interpostos para julgar improcedentes os pedidos que foram formulados. Este é o resultado. Eu agradeço a contribuição de todas e todos e convido para a próxima sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 23 de setembro, às 15 horas. Quero registrar apenas que foi encaminhada a ata da sessão anterior para os senhores, com aquele início um pouco tumultuado da nossa sessão, não tivemos oportunidade de indagar se há alguma objeção à aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção manifestada, declaro que foi aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Pois não, desembargador Elton? Não, disse que não há objeção. Muito obrigado, desembargador Elton. Então, com isso, está encerrada a sessão de hoje, convidando, então, para quinta-feira, dia 23. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde.